a nossa conversa a respeito da arquitetura contemporânea com ênfase na fenomenologia, analisando a obra de um arquiteto alemão chamado Peter Zumthor. E o primeiro trabalho que eu quero mostrar para vocês é esse projeto que ele vai fazer para as Termas de Vals. Essa cidade de Vals é uma região muito turística nas montanhas suíças, é uma região com grande grande infraestrutura hoteleira para conseguir aproveitar essas fontes de águas termais. E o Peter Zumthor, então, vai projetar esse edifício onde existem as termas, existem piscinas de águas quentes, que faz parte de um conjunto de infraestruturas hoteleiras. Vocês vão ver nas próximas fotos os hotéis aqui ao redor. E o que eu quero que vocês percebam nesse projeto dele é a preocupação que ele tem com o contexto no qual ele está inserido, as experiências que ele vai trabalhar e a materialidade que ele está usando, os materiais, as texturas que ele está usando para fazer esses trabalhos. Agora, perceba que ao realizar essas coisas, ele não está só buscando efeitos estéticos. Talvez a contribuição mais significativa que o Peter Zumthor vai trazer para a gente, através desse e de outros trabalhos, é propor uma arquitetura que seja realmente significativa do lugar e das experiências que ele está estimulando. E a gente percebe isso, então, através desse projeto, como eu comentei. A gente pode ver aqui os hotéis, né, ao redor desse edifício das termas, e esse edifício inserido, então, no meio das montanhas, no meio do vale. Você vê como ele literalmente encaixa esse edifício aqui, utilizando essa estrutura de concreto armado, a textura do concreto armado ali bem exposta, bem rígida, quase como se esse bloco de pedra que surge, que aparece no meio das montanhas. A gente vai tentar, mesmo que virtualmente, percorrer um pouquinho ao redor aqui desse edifício. Vamos começar descendo então por aqui, dando uma olhada nesse primeiro patamar aqui. Então nós descemos por essa escada, a gente vê agora essa piscina, e olhando para cima, a gente percebe a maneira como ele insere o edifício dentro desse contexto das montanhas. Aqui a gente tem uma piscina aberta, né? E essa textura do concreto, como se fosse uma pedra, a gente vê ali a textura da concretagem, dando continuidade com as pedras das montanhas ao redor. Quase como se ele tivesse, de fato, buscando ou desenterrando esse edifício de dentro da paisagem, de dentro do contexto. É muito interessante porque ele trabalha de maneira a tentar enquadrar essas paisagens. Ele utiliza o edifício, a volumetria, o formato do edifício, para tentar enquadrar esse contexto no qual ele está inserido. A gente entra aqui, a gente percebe que é um edifício, então, muito fechado, né? Assim, de certa forma, poderia ser muito pesado, mas existem diversos rasgos que permitem essa entrada de iluminação natural. E justamente por trabalhar com esse material pesado, com esse material escuro, essas entradas de iluminação natural são tão dramáticas, são tão impactantes na percepção do espaço. Aqui a gente percebe um pouco daquilo que eu comentei, que é essa maneira como ele utiliza a volumetria, como ele utiliza as aberturas do edifício para enquadrar essa paisagem. E aí, de uma maneira tão interessante, ele consegue dar ainda mais ênfase para a paisagem do que se você simplesmente pudesse ver tudo o tempo todo, né? Se fosse algo completamente envidraçado. Ao restringir a minha vista para alguns locais específicos, eu favoreço essa criação de sensações. A gente percebe como na parte interna ele vai brincar inclusive com alguns efeitos de iluminação artificial. Ele trabalha sim com a luz natural, mas em alguns pontos ele vai utilizar essas luzes vermelhas, amarelas, para tentar brincar um pouco com as sensações que ele está criando. Mas eu gosto particularmente dessa imagem, dessa e da próxima, em que a gente percebe como a luz indireta, essa luz natural indireta que entra por uma abertura que a gente sabe que ela está posicionada aqui, né? Pela forma como a luz está entrando. Ou seja, mesmo que eu não veja, mesmo que fisicamente eu não esteja enxergando,
Eu sei o que tem ali por trás, porque as minhas sensações, os meus estímulos sensoriais me permitem fazer uma percepção desse espaço para além da visão propriamente dita. Olha só, aqui a gente percebe um pouco mais outras imagens em que essa entrada de luz indireta e esse contraste entre o transparente, né, as aberturas, e as paredes opacas criam essas sensações talvez tão marcantes, tão interessantes. Aqui a gente vê um pouquinho de como ele vai trabalhar em planta, com essas grandes entradas que molduram a paisagem, mas também com blocos fechados, blocos muito rígidos, que criam esse tipo de entrada indireta de luz, né, nessas piscinas mais internas aqui, e que acabam justamente brincando com a nossa percepção, com as nossas sensações. Aqui em corte, a gente vê a relação desse edifício com a paisagem e a inserção dele dentro desse contexto. Próxima obra do Zumthor que eu quero mostrar para vocês é o Museu Columba, na cidade de Colônia. Então existia uma antiga construção medieval aqui, em estilo gótico, que foi bombardeada, era uma igreja que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, e não se sabia exatamente o que fazer ali com as ruínas. E o Zumthor então vai propor o projeto desse museu de uma maneira extremamente sensível, tentando levar em conta a preexistência, aquela história do bombardeio da igreja em ruínas que ficou ali e como isso pode se inserir num novo contexto. E aqui eu aproximo para a gente poder ver um detalhe dessa fachada, no qual a gente vê justamente essa preocupação dele em relacionar o novo e essas aberturas, ó, percebe que bonita essa textura que isso aqui tem na fachada? Essas pequenas aberturas, essas pecinhas de pedra desencontradas, que se distinguem claramente, né, do que é o original, mas a gente vai perceber a forma como esse uso da matéria, esse uso dessas pedrinhas desencontradas, vai gerar experiências sensoriais internas muito ricas, muito diferentes. Então, aqui uma foto dos fundos, em que a gente percebe novamente esse edifício se abrindo aqui, né, assim, a relação que ele vai ter um pouco com esse contexto, com a cidade, uma volumetria. Mas quando a gente entra nessa parte das ruínas, a gente percebe o efeito, esse efeito quase translúcido, né, essa entrada de luz, sem permitir que eu veja o lado de fora, e a relação que isso vai ter com as ruínas da igreja aqui dentro. Olha só que bonita a maneira como ele brinca então com a história, a opacidade e essa transparência, essa entrada de luz. Esse é um pátio interno que pode ser acessado a partir dessa região aqui, uma das adições do museu, né? Ele precisa construir blocos novos para conseguir incorporar os espaços de exposição, como a gente observa, por exemplo, aqui. Mas quando a gente vê a planta, a gente vê então essa relação entre o edifício antigo, a ruína da igreja que foi destruída, o caminho que ele cria ali. A gente tinha observado ele de maneira bem sutil aqui, né? São essas passarelas de madeira que permitem que a gente faça essa leitura do antigo. Aqui o novo bloco adicionado, aquele pátio que a gente acabou de ver. E isso então trabalhando em planta. Ele cria, de certa maneira, essa caixa dentro da caixa. Então, a igreja antiga, as ruínas se tornam uma caixa interna e o museu vem e as abraça e, de certa forma, as protege. Talvez esse efeito da caixa dentro da caixa fique ainda mais claro no Serpentine Pavilion. O Serpentine Pavilion é um evento que acontece no verão em Londres todos os anos. Todos os anos, algum arquiteto é convidado para projetar um pavilhão de exposições nesse parque em Londres.
Zaha Hadid já projetou, Oscar Niemeyer já projetou, Ingels já projetou, e em 2011 foi a vez do Peter Zumthor projetar esse pavilhão. E ele usa um projeto muito interessante, particularmente eu gosto muito da proposta dele, porque ele vai usar essas chapas metálicas escuras, muito opacas, para criar esse pavilhão. Mas eu quero que você perceba, talvez fique mais fácil a gente entender o que ele está projetando, quando a gente olhar primeiro de fora. Olha só, parece muito sem graça, né? Então, nesse jardim, ele cria essa grande caixa escura, opaca, em que a gente não sabe o que está acontecendo. E quando a gente se aproxima então dessa entrada, a gente vê que existe um corredor. Esse corredor ele é todo escuro, mas ele tem alguns rasgos aqui. E esse corredor, a gente vai descobrir conforme a gente caminha ao redor dele, que ele dá a volta em todo o pavilhão e que as portas externas estão desencontradas das portas internas, justamente para permitir essas entradas de luz, essas reflexões nas superfícies, que vão fazer com que a gente se surpreenda quando de repente a abertura dá para esse jardim riquíssimo. Olha só. Para esse espaço então interno, esse pátio interno, que quando eu estou lá fora eu não faço ideia do que tem aqui dentro. Ou seja, a arquitetura se torna uma sucessão de experiências. Aqui a gente percebe então esse pátio interno com uma riquíssima flora que eu acesso por um corredor que em momento algum me sugere o que tem lá dentro. Eu tenho apenas indicações de luz, de por onde eu posso acessar e por onde eu posso ver. E quando eu estou do lado de fora, então, aí menos ainda, eu tenho ainda menos percepção do que acontece. Eu tenho 3 entradas de um lado, 3 entradas do outro, e elas estão desencontradas. Com essas imagens, elas são construídas com um material tão, tão duro, tão pesado, que eu nunca consigo imaginar. Ou seja, ele brinca com essa relação. Eu tenho um jardim, eu estou num parque, puxa, então deixa eu tentar subverter as expectativas, deixa eu tentar promover experiências que sejam surpreendentes, que causem sensações distintas através da forma como eu uso o material, onde eu coloco as paredes, do que essas paredes são feitas e os lugares onde eu não coloco. Nas palavras do Zumthor, ele vai dizer assim: na verdade, a gente nunca fala de forma no escritório. Quando a gente está projetando, a gente não está tão preocupado com que forma a gente vai criar. A gente está preocupado sim com como a gente vai construir, que materiais nós vamos usar. A gente pode falar de ciência, de que tecnologias nós vamos usar e quais os sentimentos que a gente quer criar, quais são as reações que a gente está buscando estimular. Desde o início, os materiais que a gente vai usar, eles estão ali ao lado da mesa. Ele trabalha com amostras, ele tem um catálogo de materiais que ele olha, ele sente a textura, ele vê a cor. E quando ele junta esses materiais, ele tenta entender que sensações isso está criando, que reações isso está despertando em nós, pessoas. A arquitetura, a criação da arquitetura é isso, é criar com os materiais, é usar os materiais para criar atmosferas. Esse é o método de trabalho do Zumthor. É assim que ele vai usar esses elementos para tentar promover esse tipo de arquitetura, esse tipo de efeitos, de sensações.